Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão aí do Exame Nacional de Físico-Química, prova de 2024, primeira fase, questão de número 7. Pessoal, essa questão número 7 para mim foi uma das questões mais complexas no exame, onde você tinha ali uma demanda de mais interpretação e realmente um bocado assim, um grau de complexidade mais alto. Bora? Então, ele fala para nós o seguinte, um atleta com 70 quilogramas efetua pequenos saltos verticais durante o treino. A figura 5, que não está à escala, representa esquematicamente um salto vertical desse atleta. Este inicia o movimento a partir do repouso, instante T0, perde o contato com o solo no instante T1, atinge a altura máxima no instante T2 e volta ao contato com o solo no instante T3. Tá? Repara, pessoal, repara que a posição T3 seria igual à posição T1 e não igual à posição T0. Tá? Então, a posição T3 é igual à posição que ele está aqui no T1. Tá? Então, ele fala, considere que o atleta pode ser representado pelo seu centro de massa, segundo o modelo de partícula de material, a resistência do ar é desprezável, entre os instantes T0 e T1 decorreram 0,20 segundos, e entre os instantes T1 e T2 decorrem 0,15 segundos. Tá bem? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que ele fornece para a gente é a massa. Depois, ele dá o seguinte, aqui está parado. Velocidade inicial igual a zero. Inicia o movimento a partir do repouso, instante T0. Então, em T0, a velocidade era zero. Quando ele está em T1, ele tem uma velocidade, né, máxima para cima, que é o momento em que ele pegou impulso e vai sair do chão. Então, T1, ele perde o contato com o solo. Então, vai ter uma velocidade máxima para cima. Atinge a altura máxima no instante T2. Então, se ele atinge a altura máxima, a velocidade aqui em V2 é igual a zero. Tá? E volta ao contato com o solo no instante T3. Repara, pessoal, como eu disse, o instante T1 e o instante T3 são idênticos, com uma diferença de que aqui a velocidade era para cima e aqui a velocidade que ele está chegando em contato com o solo. Como não teve perda, como não teve a resistência do ar é desprezável, você sabe que a velocidade com que ele vai partir, a velocidade com que ele vai voltar, vai ser exatamente a mesma pela conservação de energia. Tá bem? Só que, lógico, aqui é para cima e aqui na volta é para baixo. Tá? Então, ele fala de 0 a 1, 0,2 segundos, de 1 a 2, 0,15 segundos. Então, daqui para cá, 0,20 segundos. De 1 para 2, 0,15 segundos. Tá bem? Bom, na sequência, como é que nós vamos agora para a primeira parte da questão? Bora lá. Então, meninos, vamos lá, a primeira etapa da questão, que é o 7.1, que era obrigatório, né? E que talvez seja a parte mais difícil da questão 7, seja o item 7.1. Determine a intensidade da força de reação que, em média, o solo exerce no atleta entre os instantes 0, T0 e T1. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, então observa, pessoal. Eu tenho a força gravítica apontando para o centro aqui da Terra, e eu tenho a força normal, que é o que exatamente a força que o solo exerce no atleta, tá? Então, a força de reação aqui é a força normal. Então, o que a questão pede aqui é essa força. Qual o valor dessa força, valor médio dessa força, entre os instantes T0 e T1, tá bem? Bom, automaticamente, como esse cara está subindo, ele vai ser jogado, ele vai se jogar para cima, se lançar para cima, essa força normal é maior que a força gravítica. Tá? E então eu vou ter uma força resultante aqui, vou ter uma força resultante que vai ser a força normal menos a força gravítica. A força gravítica é facílima de calcular. Força gravítica, m vezes g, eu tenho o m que foi dado, eu vou lá na tabela das constantes e pego o g, 9,80. 70 vezes 9,80, fazendo essa conta, a gente consegue achar a força gravítica, 686 newtons, tá bem? E como é que eu vou achar, então, a força normal? Tá? Eu acho a força resultante, tendo a resultante e a gravítica, eu acho a normal. Como é que é a força resultante? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Ah, mas e a aceleração? Eu não tenho.
Já que ele quer a força média, eu vou calcular a aceleração média, ΔV, ΔT, do instante 0 até o instante 1. Juntando essas duas equações aqui, pessoal, substituindo aí os valores, repara, a massa eu vou ter, ΔV, eu sei que a velocidade inicial era 0, Vs é a velocidade com que ele sai do solo, dividido pelo tempo, de 0 até 1, 0,2 segundos. Beleza? O problema é que, de fato, eu não tenho esse Vs para poder achar essa força. Tá? E aí é o que tornou a questão um pouco mais difícil. Porque o aluno tinha que lembrar o seguinte, a velocidade com que ele sai aqui, repara que aqui ele está saindo do solo com a velocidade V1. A velocidade com que ele volta no solo é V1 também. Por quê? Porque ele garante que não tem perdas. Tá? Então, ele garante que não tem perda, sai com V1, volta com V1. Beleza? E aí ele disse que no instante T2, a velocidade era zero. A altura era máxima e a velocidade, então, é zero. Repara que o tempo para ir de 1 para 2 ou de 2 para 3, o tempo que ele leva subindo é igualzinho ao tempo que ele leva descendo, que é 0,15 para subir, 0,15 para descer. Então, o que eu fiz? Eu peguei a função horária da velocidade na queda, V igual a V0 mais GT, e aí, o que eu vou fazer? Olha, a velocidade no final da queda, a velocidade no início da queda é zero, porque ele estava lá em cima parado e desce, então a velocidade inicial é zero. G e o tempo que ele leva para cair, que é igual ao tempo que ele leva para subir, que é 0,15. Então, 9,8 vezes 0,15. Tá? Fazendo essa conta, eu acho uma velocidade de 1,47 metros por segundo, que é a velocidade com que ele sai do solo, é a velocidade com que ele volta para o solo. Jogo essa velocidade aqui, tá? Então, fica 70 vezes 1,47 dividido por 0,2 segundos. Feito isso, acho a minha força resultante, 514,5 newtons. Substituo as duas forças que eu tenho, a resultante e a gravítica, e acho a minha força normal. Isso aqui vai para lá positivo, vai somar 514,5 com 686. Arredondando aí, vai dar em torno de 1.200 newtons a força normal na nossa resposta. Beleza, gente? Então, é uma questão que não é nem tão grande, mas que demandava aí uma série de conhecimentos. Beleza? Vamos lá para a próxima parte. Na próxima parte, ele pergunta o seguinte, no item 7.2, qual dos esboços de gráfico seguinte representa o trabalho realizado pela força gravítica que atua no atleta em função do deslocamento D durante o seu movimento ascendente, isto é, durante a subida. Parece bobagem, mas é extremamente importante perceber que ele quer o trabalho da força gravítica durante a subida. Ah, por que que é importante? Por um motivo simples. Na subida, você vai ter uma força gravítica para baixo e um deslocamento para cima. E aí, se você pega a fórmula de trabalho que está lá no formulário, tá? Você vai ter o seguinte: a fórmula de trabalho vai dizer trabalho, força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que como a força é para baixo, o deslocamento é para cima, nós temos um ângulo de 180 graus. Um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 é negativo. Então, essa equação que representa vai ser a variação aqui do trabalho com o deslocamento. Vai mudando o deslocamento, vai mudando o trabalho. Só que, primeiro, é uma grandeza, é uma variação linear, não tem nada de quadrados aqui, nada disso. Quando o deslocamento é zero, o trabalho é zero, tá? Só que o trabalho é negativo. Então, com isso, pessoal, daí a gente faz a distinção entre C e D. A C você vai ter trabalho negativo, a D você vai ter trabalho positivo. Se fosse na descida, seria a letra D. Mas como é na subida, é a letra C, porque aí o deslocamento está contrário à força, então o trabalho é negativo. Beleza, pessoal?
Com isso, alternativa C, alternativa correta do item 7.2. Vamos para a próxima etapa. Aí, aqui ele faz uma relação relativamente simples, mas o aluno ainda tinha que pensar um pouquinho. Considere que o astronauta realiza o salto vertical na Lua, abandonando o solo com a mesma velocidade com que o atleta o faria na Terra. Então, o lançamento do corpo vai ser igual. Tá? As condições de lançamento do corpo é igual. Então, a velocidade inicial com que o corpo sai da Terra e a velocidade inicial com que o corpo sai da Lua seria exatamente a mesma. Partindo do princípio que a aceleração gravítica na Lua é 1/6 da aceleração gravítica na Terra, por comparação com o salto do atleta na Terra, na Lua o astronauta salta. Então, o salto lá na Lua é 3 vezes mais alto que na Terra, 6 vezes mais alto, 12 vezes mais alto, 36 vezes mais alto? Bom, pessoal, observa. O que acontece? As velocidades iniciais, como eu tinha dito, são iguais, tá? A aceleração gravítica na Lua é 1/6 da aceleração gravítica na Terra, que é essa informação que está aqui. E ele quer saber o seguinte, a variação de posição vertical na Lua em relação à variação de posição vertical na Terra. Né? O ΔY na Lua e ΔY na Terra. Bom, repara o seguinte, pessoal. Essa questão aqui, assim, a gente tem essa aqui, que é a chamada função horária da posição. E nós temos essa equação aqui, que é a chamada função horária da velocidade. Né? São duas equações do movimento uniformemente variável. Tá? Se eu juntar, pessoal, se eu juntar esta equação com esta, essas duas estavam no formulário. Essas duas estavam no formulário. Se eu juntar essas duas equações, eu chego numa terceira equação, chamada equação de Torricelli. Tá? Que é uma equação onde a gente não tem o tempo, a gente não tem um instante. Então, aqui é uma função horária porque tem tempo, aqui é uma função horária porque tem tempo. E aqui não é uma função horária, mas essa função é substituindo t daqui por v menos v0 sobre g. Tá? Então, se eu substituir o t aqui por v menos v0 sobre g, eu chego nesta equação daqui de baixo. Tá bem? Bom, lógico que dá um pouquinho de trabalho, não é trivial, mas é muito comum a utilização desta equação, porque ela me permite encontrar velocidades sem ter tempo, tendo apenas o deslocamento. Tá? Bom, feito isso, pessoal, o que eu vou perceber? Eu quero saber o seguinte, a velocidade inicial vai ser a mesma. A velocidade final, que é o ponto mais alto, também vai ser a mesma. A velocidade inicial é a mesma que ele falou aqui, e a velocidade final é zero, porque no ponto mais alto do salto. Tá? Então fica 0, v0 ao quadrado, menos 2g ΔY. Se eu pego, boto esse 2g ΔY para o outro lado, né? Por que menos, professor? Porque você está subindo. Então, se v0 é positivo, então, se a velocidade para cima é positiva, a aceleração para baixo ela é negativa, tá bem? Você tem que distinguir aqui que eles têm sentidos diferentes. Feito isso, você chega nessa equação, ΔY igual v0 ao quadrado dividido por 2g. Tá? E aí a coisa é fácil, porque o v0 é constante. Se v0 é constante, g diminuindo, ΔY aumenta. Eles são inversamente proporcionais. Essa parte aqui de cima é igual para os dois saltos, tá bem? Então, o que acontece? Se o g na Lua é 6 vezes menor, o ΔY na Lua é 6 vezes maior, inversamente proporcional. Por isso, alternativa letra B, alternativa correta. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.